Os 3 pilares fundamentais, eles estão baseados em alimentação, movimento, sono e descanso. Então esses 3 elementos a gente tem que ter bem estruturados. O que que é alimentação? Alimentação é você saber o que é bom para você individualmente, nem todo mundo deve comer as mesmas coisas, nem todo mundo tem que cortar as mesmas coisas. A combinação e a quantidade. Então eu falo muito sobre isso nos meus programas online, na minha clínica, quer dizer, em qualquer situação que eu avalio individualmente, como que tem que ser estruturada essa alimentação. Quanto de proteína tem que ter, quer dizer, os macronutrientes são importantes também, como que eu vou compor um prato, por exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, no prato, nesse quesito da alimentação, a gente tem uma regra que é bem fácil de você lembrar, que é a regra 3-2-1. Então, 3 partes do prato vai ser legumes e vegetais, 2 partes do prato de proteína, 1 parte de carboidrato. O carboidrato não necessariamente precisa entrar em todas as suas refeições. Depende muito se você fez atividade física, se você vai começar um jejum intermitente, por exemplo, vale a pena você, na refeição anterior ao início do jejum, colocar um carboidrato no teu prato. Então, PD, só para o pessoal entender, você pega o prato e imagina ele dividido em 6 partes, né? Tipo uma pizza dividida ali em 6 partes. Então, 3 partes. 3 partes você vai colocar legumes e verduras ou salada, pode ser cru, cozido, pode ser o que Tá. sobrou na sua geladeira, sabe. Nem precisa ter variedade. O que a gente tá falando é o quanto aquilo compõe no teu prato. Depois você vai colocar 2 partes desse prato de proteína e 1 parte de carboidrato. A proteína também pode ser um resto da noite anterior, pode ser a proteína que te atende bem. O ideal é que você varia esses elementos pelo menos 2 por semana. Então ter 2 proteínas, uma carne e um frango, ter 2 vegetais na semana, sei lá, ter um espinafre e de repente um outro legume, um brócolis. Então ter um mínimo de variedade é importante, mas também não precisa ser um buffet aquilo a cada refeição que você Pra come. não te dar mais Pra não te dar ansiedade, mais ansiedade, trabalho. trabalho, aquela coisa que sobra, não é pra ser desperdício, é pra ser fácil. Uhum. Alimentação, gente, não é pra ser um estresse na casa de cada um, é pra ser a solução de cada um. Então se você ficar pensando que você tem que fazer aquela compra super trabalhosa, Tudo colorida, ai, tem que fit. ter 5 cores diferentes, eu totalmente contra isso. Hoje você come verde, amanhã você come outra coisa, entendeu? No final Que da a regra é semana, facilitar, pra no dar final tempo das outras saúdes é serem isso, colocadas em entendeu? plano. Como? Patrícia, então a gente entendeu essa parte, né, da alimentação, da importância da alimentação. E dentro dessa alimentação, qual é o papel dela um equilíbrio hormonal? Muita gente pensa, vou fazer uma reposição hormonal. É possível reequilibrar os hormônios através da alimentação? É uma possibilidade? Totalmente possível. E a isso eu chamei de dieta hormonal. É a minha marca registrada para esse tipo de alimentação, então só eu que falo sobre isso aqui no Brasil. E o que se refere a isso? Se refere que a gente pode ter um equilíbrio hormonal escolhendo de maneira intencional no supermercado, no hortifruti, no açougue, os alimentos que você vai começar a colocar no seu carrinho, pensando em ter uma saúde hormonal em dia. Então vamos lá, a gente vai começar a usar a funcionalidade dos alimentos ao nosso favor. Então, de repente, antes você escolhia um alimento pela caloria, porque é de baixa caloria, ou porque de repente esse tem uma caloria parecida, então eu vou levar o que eu gosto mais. Agora não é assim que você vai mais escolher o alimento. Então, por exemplo, entre a alface e o brócolis tem funcionalidade. Por quê? Porque ele nutre o teu fígado para processar melhor os teus hormônios de maneira natural. Então isso deixa os teus hormônios mais equilibrados. Então, não, mas eu gosto mais de alface. Não, vamos ter que começar a comer um pouquinho mais de brócolis. Entre a chia e a linhaça de longe é muito melhor que a chia. Você acha que é tudo papo de nutricionista? É tudo aquela sementinha que o nutricionista manda comer? Ah, que besteira, o nutricionista adora botar firula no cardápio. Não. A linhaça vai o quê? Vai lubrificar a tua pele, teu cabelo, a tua parte vaginal. A linhaça vai equilibrar seus níveis de hormônio estrogênio, que é um hormônio que começa a cair ali a partir dos 44 anos na vida da mulher. Então, a chia já não vai ter esse efeito. A chia pode te ajudar a movimentar teu intestino, te dar saciedade. Então, a gente começa a trazer elementos específicos e novos no teu cardápio. E assim a gente pode fazer com chás, assim a gente pode fazer com condimentos, a gente pode fazer com proteínas, a gente pode fazer com legumes, com vegetais, com todo o cardápio. Não é rebuscado e difícil, é apenas direcionado para o alimento certo que vai trazer função para você. E a gente volta na ideia, né? Se você não sabe, se você não tem conhecimento, se você não busca a informação, se você não para aí na sua hora de café para escutar o PDcast, você não vai ter esse nível de conhecimento. E aí vem aquele erro que volta
que a gente talvez fizesse quando a gente era um pouco mais nova, né, que é contar caloria. Funciona contar caloria depois dos 40 anos? Então, contar caloria funciona até os 39 anos e 11 meses. Depois dali, você já deve ter percebido que se você tentar bater nessa mesma tecla, não vai funcionar. E isso porque tem um jogo diferente que a gente precisa conhecer, que é esse jogo de 8 hormônios que dominam se você vai emagrecer ou se você não vai emagrecer. Se você vai ter saúde, se você não vai ter saúde. Que hormônios são esses? Insulina e leptina. São os hormônios que te deixam com mais fome, que te deixam ansiosa por comer, que você não consegue perceber que já deu tempo de você estar alimentada para parar de comer, que acumula gordura na sua barriga e que te deixa ávida por doces e carboidratos. Depois a gente tem um hormônio que é a melatonina, aquele hormônio que aprofunda teu sono, que te repara, que restaura a tua memória para o dia seguinte, para você ter energia. E aí a gente entra com os hormônios da tireoide, T3, T4, que todo mundo quer sempre ter um probleminha na tireoide para poder justificar porque tá gordinha. Metabolismo lento. Mas na verdade, o que acontece? Ela regula o metabolismo, a temperatura, o teu cabelo, a tua unha, o teu calor, o teu frio. Normalmente mulheres que têm hipotireoidismo têm as unhas frágeis, têm o cabelo caindo, sente muito frio nas mãos, nos pés. Então são hormônios que têm que estar funcionando muito bem para a mulher emagrecer e ter saúde. Depois a gente tem aí o cortisol, aquele hormônio que a gente produz muito quando a gente está em situações estressoras. Antigamente as situações estressoras aconteciam uma vez ou outra. Hoje é estresse qualquer coisa, De manhã. né? De manhã, de tarde, de noite você está sendo acionada no trânsito, com uma notícia, com prazo de entrega de um trabalho. Então, esse acionamento do cortisol faz você acumular gordura abdominal e você perder o seu músculo. Então, o oposto do que a gente está buscando nessa fase da vida. Depois a gente entra nos hormônios femininos, estrogênio, testosterona, progesterona, que vão regular tudo. Teu ciclo menstrual, a hidratação da tua pele, a memória, a tua massa óssea, a tua massa magra. Então, se eu tiver todos esses elementos organizados com alimentos específicos e suplementos específicos, eu consigo equilibrá-los. Mas a caloria não tem nada a ver com isso. Você pode consumir um alimento de mais caloria ou menos caloria, que não exerce qualquer efeito em cima desses hormônios, você está perdendo seu tempo.